Então vamos lá, vamos começar. Galera, é o seguinte, ó, as leis de Ohm, elas são leis que vão estabelecer o que acontece no interior de um condutor quando ele é percorrido por corrente elétrica, tá? E a primeira lei de Ohm, ela fala sobre uma propriedade dos condutores que nós chamamos de resistência elétrica, né? O que é a resistência elétrica de um condutor? O que é isso? A resistência elétrica, ela é uma propriedade do condutor de resistir à passagem da corrente. E Mike, o condutor, essa resistência à passagem de corrente tem a ver se o condutor ele é duro, se ele é flexível, nada a ver, tá? Isso aí nós chamamos de ductibilidade. E os condutores também têm, a maioria dos metais eles são dúcteis, né? Então, o que a gente está mencionando é a resistência da passagem de corrente. Quando esse condutor ele resiste à passagem da corrente, né? Ele tenta deixar a corrente não passar por ele, ele sofre um aquecimento, tá? Esse aquecimento nós chamamos de efeito Joule. Provavelmente você já deve ter visto que se você tem ventilador em casa, você vê que o ventilador depois de um certo tempo de funcionamento ele esquenta, né? Por quê? Porque ele tem resistência à passagem de corrente, tá? Esses fios elétricos que passam aí na sua casa, por que alguns deles, ao entrar em sobrecarga, derretem, né? É porque eles sobreaquecem, porque a sua resistência ela é muito baixa. Quando o condutor tem uma resistência baixa, ele deixa a corrente passar, né? Quando o condutor ele tem uma resistência alta, ele tenta impedir que a corrente passe. E toda vez que ele impede a corrente de passar, ele aquece, ele se sobreaquece. Se aquecendo, significa que ele sofre um aquecimento que nós vamos chamar de efeito Joule. Mas daqui a pouco eu vou comentar o que é o efeito Joule. Então, olha só, bora imaginar aqui um condutor. Vou desenhar aqui um condutor. Então, bora imaginar aqui esse condutor, ó. Nós vamos fazer o seguinte, o que é que nós vamos observar desse condutor? A gente já sabe, né? Que ele tem elétrons livres, porém eu vou ligar esse condutor. O que é que o Ohm fez, né? Eu vou falar sobre a experiência de Ohm. Ele pegou esse condutor e ligou esse condutor a uma diferença de potencial, a uma DDP. É como se ele tivesse ligado os terminais desse condutor a uma bateria. E aí eu vou produzir, né? Na hora que eu ligo uma diferença de potencial, você já sabe que vai produzir uma corrente elétrica aqui no interior desse condutor. Então vai ter uma corrente, né? Se essa corrente é real ou convencional, isso a gente vai comentar depois. Tá gravando, Ana Sofia? Tá gravando, tá? Então vamos lá. Então a gente vai colocar esse condutor para ligar a uma diferença de potencial e essa diferença de potencial vai produzir uma corrente. O que o Ohm fez? Ele fez essa experiência 3 vezes. 3 vezes, tá? 3 não. A história diz que ele fez 10, mas chegou a... Tem livros que dizem que ele fez essa experiência 15 vezes. Para constatar um negócio importante. Então olha só, ele pegou um condutor... Ligou esse condutor a uma diferença de potencial, ligou a uma DDP, produziu uma corrente. Quando ele pegou essa DDP, vou chamar essa DDP de 1. Quando ele pegou essa DDP 1 e dividiu pela corrente 1, ele achou uma constante. Na verdade, ele não sabia ainda que era uma constante. Ele achou um valor. Essa corrente que você está usando é lambda? Não, é o I. É o I. Lembra que corrente, na aula passada, nós chamamos de I. Tá?
Pois bem, aí o que que ele fez depois, Mike? Ele fez o seguinte, ele fez essa experiência mais uma vez, né? Ele fez essa experiência mais uma vez. Olha lá. Então ele pegou, lógico, ele fez 15 vezes, mas eu não vou fazer as 15 vezes. Ele pegou novamente o mesmo condutor, aumentou a voltagem, chamou essa voltagem de 2, ele aumentou a voltagem. Quando ele aumentou a voltagem, proporcionalmente aumentou a corrente no interior do condutor. Então ele percebeu que houve um aumento na corrente. E 2. E aí ele fez a mesma continha. Ele pegou a DDP2 e dividiu pela corrente 2. Ele achou um valor. Adivinha que valor ele achou? Ele achou o mesmo valor que antes. Olha que interessante. E aí ele fez isso, como eu te falei, 15 vezes, que eu não vou fazer aqui. E todas as 15 vezes que ele pegava a DDP e dividia pela corrente, o que que ele achava? A mesma constante. Então o que que ele observou, galera? Quando eu pego a corrente 1, a DDP1 e divido pela corrente 1, isso vai dar um valor que é a mesma coisa que pegar a DDP2 e dividir pela corrente 2. Que vai ser a mesma coisa de pegar a corrente 3, a DDP3 e dividir pela corrente 3. Isso sempre vai dar um valor igual. Ele disse que esse valor era uma constante. Ele disse que essa constante, pessoal, depende do material de que é feito o condutor. Se ele é de alumínio, se ele é de cobre, se ele é de zinco, tá? Se ele é de ferro, essa constante ele constatou que depende do material do condutor, tá? E essa constante, pegando a DDP e dividindo pela corrente, ele chamou essa constante de R, de resistência elétrica. Tá? Portanto, galera, essa já é a primeira lei de Ohm, né? A primeira lei de Ohm, que diz o seguinte. Olha só. Que a resistência elétrica de um condutor é a voltagem em que é submetido esse condutor dividido pela corrente. Isso ficou conhecida como a primeira lei de Ohm. Tá? Então vamos lá. No sistema internacional, galera, você sabe que voltagem, né, DDP, é medida em volts. Volts. Corrente é medida em quê? Ampere. Tá? Então a resistência ela vai ser medida em volt por ampere. Que em homenagem, por isso que é conhecida como lei de Ohm, né? Porque foi o Simon Ohm que fez esse experimento, ele que detectou, ele que observou que os condutores têm resistência elétrica, né? Então, em homenagem a ele, volt por ampere vai ser substituído pela letrinha ômega, que quer dizer ohm, tá? Então, essa é a unidade de resistência no sistema internacional.
tá? Então, na primeira lei de Ohm, meninos, as dimensões do condutor é constante. Então, a gente supõe que eles têm todos o mesmo tamanho, todos eles têm o mesmo comprimento, né? Então, tudo é constante. A temperatura dele é constante e detalhe, né? Essa resistência também vai ser constante, tá? Onde nós temos aí os chamados resistores ômicos, né? Os resistores ômicos são aqueles resistores que possuem a resistência constante, tá? E são aqueles resistores, aqueles condutores que obedecem à lei de Ohm. Todo condutor que obedece à lei de Ohm, ele é chamado de resistor ou condutor ômico, tá? Então as dimensões do condutor é constante, a temperatura é constante, nada desse condutor altera. Ele sempre vai ter o quê? Formas iguais, tá? Pois bem, já a segunda lei de Ohm, não. Vamos ver o que diz a segunda lei de Ohm. Então vamos fazer um desenho aqui. Bora imaginar esses dois condutores aí, ó, de mesmo comprimento, tá? Deixa eu descer mais esse aqui. Os dois têm o mesmo comprimento. Então, esse condutor aqui, ele vai ter um comprimento L, que vai ser o mesmo comprimento desse aqui, ó, L. Eles têm o mesmo comprimento. Então, eu vou chamar de L1 e L2. Então, L1 é igual a L2, porém, as suas áreas são diferentes, ó. Eu vou chamar esse aqui de S1. Perceba que essa área aqui é maior que essa, ó. Então, vou chamar esse aqui de S2. Então, a gente percebe que a área do primeiro é maior que a área do segundo. Então, a pergunta é a seguinte, é a mais simples de todas, tá? E básica de eletrodinâmica. Se eu ligar os dois condutores a uma diferença de potencial, ó, vou ligar os dois a uma diferença de potencial. Se eu vou ligar os dois, eu vou produzir uma corrente aqui e vou produzir uma corrente aqui. Em qual dos dois a corrente vai passar com mais facilidade? Aquele em que a corrente passar com mais facilidade é aquele condutor que tem uma baixa resistência à passagem dela. Qual dos dois vai passar, nos dois casos a corrente vai passar com mais facilidade? No primeiro ou no segundo? O que vocês acham? A Gabriela falou no segundo, a Ana Beatriz falou no primeiro. Ela vai passar com mais facilidade, pessoal, no primeiro condutor, porque a área é maior, né? Eu gosto de fazer a seguinte analogia, ó. Imagina que você tem uma porta, você tem uma porta estreita e uma porta mais larga. Você vai pedir para 20 pessoas passarem ao mesmo tempo na porta estreita e na porta mais larga. Essas 20 pessoas vão passar com mais facilidade na porta estreita ou na porta mais larga? Na larga. Isso. Na larga, Gabriela, na larga. Por quê? Porque a área é maior. A mesma coisa, pessoal, o condutor. Quem tem área maior
vai permitir com mais facilidade a passagem da corrente, tá? Então, o condutor de número 1, ele vai ter uma resistência menor que o condutor de número 2, né? O 2, ele vai permitir menos a passagem de corrente. Fala, eu acho que foi a Gabriela. Fala, Gabriela. Professor, tá me ouvindo? Tô. No caso, o senhor disse que a corrente elétrica vai passar em um lugar que tem menos resistência e, no caso, com mais facilidade quando ela estiver em amplo espaço, né? Sim, sim. O espaço ser muito grande. Mas e se esse espaço tiver muita resistência também? Não, pois é. Não, resistência tem, Gabriela. Olha aqui, resistência tem, né? O condutor de maior área, como você disse, maior espaço, ele tem resistência, que são os átomos do condutor. Ele tem. O condutor mais estreito, ele também tem átomo, ó. Onde é que as cargas da corrente vão se chocar com maior probabilidade? Na parte estreita, com os átomos, ou na parte mais larga? Onde o choque vai ter maior probabilidade? Na parte... se eles se chocarem... É. Isso. Então, a resistência desse condutor é maior do que o condutor de maior área. Então, quando tiver uma questão fazendo analogia a isso, eu posso levar em consideração, é claro, se ela estiver especificando como é mesmo? A área do local, né? Se é Sim. grande ou é pequena. Sim, pode. Grande, eu tenho que levar em consideração que, na verdade, a resistência diminui. Se é muito grande a área, a resistência diminui. Isso mesmo, Gabriel. Isso mesmo, né? Que foi o que eu coloquei aqui, ó. Então, a resistência do 1, que é maior área, é menor que a resistência 2, né? Eu vou trazer essa informação para cá, que o S1, tá aqui, ó, é maior que o S2. Então, por essas duas relações, você tá vendo isso. Quem tem maior área tem menor resistência. Então, ó, eu vou colocar aqui em palavras. Maior área, vou botar maior. Maior área terá menor resistência. Tá? Ora, nós estamos analisando condutores de mesmo comprimento. E se esses condutores tiverem a mesma área e comprimentos diferentes? Olha só. Se eu tiver isso aqui agora. Colega que está em pé lá atrás, bora sentar aí? É o que, professor? O colega que está em pé lá atrás, bora sentar aí. É que ele tá com problema, professor. Ele não pode ficar muito tempo sentado. E, tipo, não é nem zoeira, não. É verdade. Não é zoeira, não? Não. Realmente ele tá com problema. Ele não pode ficar muito tempo sentado, não. Tá bom. Então vamos lá. Vamos imaginar então, agora os condutores, eles vão ter comprimentos, vão ter a mesma área, só que agora comprimentos diferentes. Tá aqui, ó. Então vamos lá, vamos analisar também a mesma coisa, hein? A resistência. Então eu tenho aqui um fio de comprimento L1, outro de L2. Você percebe que o L1 é maior que o L2, só que agora as áreas são iguais, ó. A área 1 é igual à área 2. Tá? E agora, vou ligar os dois numa diferença de potencial. Vou produzir uma corrente aqui
e vou produzir uma corrente aqui. Aqui você tem os átomos do condutor que vão se chocar com a corrente. E os átomos do condutor que vão se chocar com a corrente. Onde a corrente vai se chocar em maior, vamos dizer assim, onde é que o choque terá maior probabilidade? No fio mais comprido ou no fio mais estreito agora? Eu acho que no fio mais longo, porque basicamente vai ter uma distância maior a ser percorrida pelos átomos, então pode ser que talvez gere uma velocidade maior, algo do tipo. Valeu, parabéns. Então agora a resistência do fio 1 passa a ser maior que a resistência do fio 2. É isso mesmo. Como o comprimento dele é maior, a corrente ela vai ter um comprimento maior a percorrer. Então ela vai se chocar mais com os átomos do condutor do que no fio menor, né? Então o L1 é maior que o L2. Bora fazer uma relação, meninos. Olha só. Eu vou montar essa aqui quando áreas iguais. E a outra relação é essa que está aqui do lado, ó. R1 menor que R2, para quando o S1 ele é maior que o S2. Isso é verdade para quando os condutores têm comprimentos iguais. Tudo isso para mostrar, galera, a segunda lei de Ohm. Porque qual é a diferença da segunda para a primeira? A primeira não interessa isso aqui, ó, se o fio é comprido, se é estreito, se ele é mais largo, se ele é mais comprido, não interessa. A primeira lei de Ohm ela é simples, é V sobre I, acabou, né? A segunda não, você vai ter que analisar mais os comprimentos, as áreas, né? E aí, galera? Se a gente olhar aqui para quando as áreas forem iguais, ó, tu vai olhar então para a resistência e para o comprimento. Eles são diretamente ou inversamente proporcionais? Aqui em cima, resistência e comprimento são diretamente ou inversamente proporcionais? A resistência não influencia no... Então eles são diretamente. Diretamente, parabéns. Então a resistência, vou botar assim, ó, a resistência é proporcional ao comprimento. Beleza. Vamos olhar para cá agora. A resistência e a área são diretamente ou inversamente? Resistência e a área? É. Inversamente. Parabéns, Henrique. Valeu a galera aí. Inversamente. Então, a resistência é proporcional ao inverso da área. Isso quer dizer que resistência e área são inversamente. Resistência e comprimento são diretamente. Vou botar aqui embaixo. Diretamente proporcional. Pressão e área, né? Isso, mesma coisa, mesma ideia. Anotem lá, para a gente agora juntar as duas coisas e montar a equação da segunda lei de Ohm. Beleza, galera? Podemos juntar aí as duas coisas? Beleza, podemos juntar as duas coisas já? Vamos lá. Então, juntando aí, ó. Vamos lá, vou trazer para cá de novo as informações, né? A resistência é proporcional ao comprimento e a resistência é inversamente proporcional à área. Juntando as duas coisas, pessoal, grandezas diretamente, a gente já aprendeu isso. É quando a gente multiplica, divide as grandezas. Então, vou pegar a resistência e vou dividir pelo comprimento. Isso é igual a uma constante.
A mesma coisa aqui, ó. A resistência é inversamente proporcional à área. Grandezas inversas é aquela que a gente multiplica e isso tem que ser igual a uma constante. Tá? Então, juntando as duas coisas, eu vou pegar o R, vou multiplicar pelo S e vou dividir pelo comprimento. Tá aí, ó. R vezes S sobre L. Isso é igual a uma constante. Tá? Segundo Ohm, essa constante, ela recebe um nome, que também depende do material do condutor. Nós vamos representar pela letra Rho, chamada de resistividade. Resistividade elétrica. Tá? Daqui a pouco eu comento o que é a resistividade elétrica. Então, o que é a segunda lei de Ohm? R vezes S sobre L é igual a resistividade, Rho. Bora isolar o R aqui, ó. Para isolar o R, eu passo o L multiplicando para o outro lado e eu passo o S dividindo para o outro lado. Tá? Então vai sair que a resistência é a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Portanto, meninos, tá aqui a famosa segunda lei de Ohm. A resistividade, como a resistência, ela depende do material, tá? Então, a resistividade, ela depende do material, tá? Então, vai depender do material do condutor. Vai depender do material do condutor. Né? Então você percebe aqui nessa tabela, que cada material, a prata tem o valor da sua resistividade, o cobre tem o valor da sua resistividade, o alumínio tem o valor da sua resistividade, o quartzo tem o valor da sua resistividade. Então cada material, dependendo do material do condutor, você vai ter um valor da resistividade. E aí não é obrigado você saber isso, né? Porque isso é tabelado. Tanto que aqui é uma tabela, ó. Tá? É tabelado. Não precisa você saber disso. Agora você tem que entender que essa resistividade, ela surge daqui da segunda lei de Ohm. Perguntas? Vamos fazer uma questão. Vamos lá, vamos fazer uma questão aqui. Olha essa aí. Um fio de cobre de área transversal igual a 10 menos 4 metros quadrados. Essa é a área do fio. Essa é a área do fio. 10 a menos 4 metros quadrados. Cujo comprimento dele é 2,5 metros. Ele vai ser ligado a uma voltagem, a uma tensão, voltagem
de 2 volts. Determine, letra A resistência elétrica do fio. Vamos lá. Como ele deu área, deu comprimento, então nós vamos utilizar a segunda lei de Ohm para calcular a resistência dele. Olha aí, pessoal. É um cobre, né? É um fio de cobre. Não é obrigado eu saber a resistividade do cobre, mas aqui na tabela, 1,7 vezes 10 a menos 6, ó. Então, a resistividade dele, do cobre, vou botar aqui embaixo, do cobre, é 1,7 vezes 10 a menos 6 ohm vezes metro. Então, pronto, vou deixar vocês fazerem, ó. Só substituir tudo. A letra A, resistência é a resistividade, 1,7 vezes 10 a menos 6, vezes o comprimento do fio, 2,5, dividido pela sua área, 10 a menos 4. Vai lá, acha para mim aí essa resistência. Então vai ficar 1,7 vezes 10 a menos 6, vezes 2,5. Jogando esse cara lá para cima fica 10 a quarta, né? Muda o sinal do expoente. 1,7 vezes 2,5 vai dar quanto? Um 1,7 vezes 2,5. 4,25. Então, isso aqui vai dar 4,25 vezes 10 a menos 2 ohm vezes metro. Ohm vezes metro, é só ohm. Ohm vezes metro é resistência. É só ohm. Então, tá aqui a letra A. Vamos lá, ver o que ele quer na B. A corrente elétrica formada no fio. Então vamos lá, na letra B, ele quer que você determine qual a corrente que vai passar pelo fio. Ó, tu já tem a voltagem. Quanto foi a voltagem que ele deu? 2 volts. Tu já tem a resistência, que é quanto? 4,25 vezes 10 a menos 2 ohms. Calcula a corrente usando agora a primeira lei de Ohm. R é U sobre I. O R, 4,25 vezes 10 a menos 2 é igual ao U, que é 2, sobre I. Passa o I multiplicando e desce esse valor dividindo. Então, I é 2 dividido por 4,25, 10 a menos 2. Dá 0,0047. Notação fica 4,7 vezes 10 a menos 3. Isso. Se eu jogar esse 2 lá para cima, vai ficar 2 vezes 10 a 2, não é isso? Dividido por 4,25. 10 a 2 é 200. 200 por 4,25. Não, vai dar 47 exato. É, o que que tu errou aí? 200 dividido por 4,25. Deu 47, exato. Aproximadamente 47 amperes. Mas deu mesmo
falou, só que 0, 0, 0, 0, né? Pois é, de onde é que tirou esse zero? Não te esquece que tem um 10 a menos 2 aqui embaixo, ó, base 10. $47 amperes. Aí, vamos lá. Lógico que, se dependendo do material, você vai ter um valor da resistividade. Muda só o valor da resistividade. Mas a ideia é a mesma para qualquer material. Se você dobra, quer dizer, a área, o diâmetro, você vai quadruplicar a área, então a resistência vai cair 4 vezes para qualquer material, né? Então, repetindo aqui, galera, ó, ele tá perguntando para nós qual é a resistência do fio se eu dobrar o diâmetro. Se eu dobrar o diâmetro, significa dizer que eu vou aumentar esse raio 4 vezes. E se eu vou aumentar o raio 4 vezes, a área vai aumentar 4 vezes. E se a área aumenta 4 vezes, significa que a resistência, por ser inversamente proporcional à área, ela diminui 4 vezes. Então, basta nós pegarmos a resistência que nós achamos, que está aqui, e dividir por 4. E ao dividir por 4, eu achei 1,0625 vezes 10 a menos 2. Então, essa é a nova resistência do fio quando você reduz a resistência. Quando você aumenta a área 4 vezes, você vai diminuir a resistência 4 vezes. Então vamos para o intervalo. Falou, galera. Até a próxima, hein? Até semana que vem. Até semana que vem.